mais um ano se passou, mais um ano que tivemos a alegria também de podermos dar sequência a um trabalho iniciado há 16 anos. Olhando assim para trás, parece que foi ontem. Eu lembro que, empolgadíssimo com a mensagem espírita, um grupo de trabalhadores, não apenas de uma única casa espírita, mas de diversas casas espíritas, tinha um grande sonho. O grande sonho é que nós pudéssemos reunir numa tarefa específica, numa instituição, o trabalho educacional espírita. Nós tivemos grandes precursores na área educacional espírita. A começar pelo próprio codificador, que todos nós sabemos, era um profissional da pedagogia que vivenciava a educação desde muito jovem, estabelecendo na França, a começar por Paris, a pedagogia de seu mestre Pestalozzi, que era uma pedagogia revolucionária. Revolucionária porque centrava a atenção nos potenciais, na capacidade do ser humano de construir-se. Era uma pedagogia que estimulava a criança, no caso, a buscar em si mesma as razões e as bases para o desenvolver de perspectivas mais amplas para o futuro. Era uma pedagogia que estabelecia o amor como o principal instrumento de crescer, de desenvolver, de favorecimento ao aprendizado. Então o próprio codificador, ele trata a doutrina espírita, e aliás, é muito interessante a gente perceber que não foi à toa que ele foi o escolhido para essa tarefa tão sublime de reunir os ensinamentos trazidos pela espiritualidade, pelos componentes daquela falange do Espírito de Verdade, de reunir esses ensinamentos, de dar ordem, de dar uma conformação educativa. Porque o Espiritismo é fundamentalmente obra de educação. Essas são palavras de um dos grandes educadores do Brasil, espíritas, o professor José Orlando Pires, que dá nome a esse auditório. Ele diz: o Espiritismo é obra de educação, baseada, é claro, em tudo aquilo reunido pelo codificador. Mas, empolgado, dizia eu, com o ensino espírita, aquele grupo, nós que formávamos aquele grupo sonhador, percebíamos que, apesar de todo o desenvolver, de todo o crescimento, apesar da aceitação paulatina pela sociedade da doutrina espírita em território brasileiro,
No nosso país, o movimento espírita tinha dado uma outra direção à doutrina. Não era uma direção ruim, não. Era boa. Porém, para que ela se tornasse mais sólida, para que ela formasse adeptos mais conscientes do papel da doutrina espírita, do papel do espiritismo no mundo, era imprescindível que se desenvolvesse nos centros espíritas, nos grupos espíritas, um projeto educativo. Quando o professor José Herculano Pires, na década de 1970, no início dessa década, iniciou uma tarefa de resgate da pedagogia e da educação espírita, ele foi combatido. Porque os espíritas, acostumados com a visão mais religiosa, no sentido clássico do termo, ou melhor dizendo, no sentido usual do termo, achavam que, primeiro, isso era um exagero, era um despropósito, porque seria então transformar a casa espírita em uma escola, e não se conseguia perceber que existem escolas e escolas. Então ele foi rejeitado. Tanto que as suas investidas nessa área, ele fundou uma revista de educação espírita que não conseguiu dar andamento. Primeiro, porque os próprios educadores, que eram espíritas, de pessoas que profissionalmente eram educadoras, que eram espíritas, não se engajaram até por considerar um despropósito. E o mais interessante, e isso é muito típico daqueles que são idealistas, nas revistas temos poucos números que foram publicados, enquanto ele conseguiu manter, grande parte do que era escrito era da sua autoria. Só que ele dava vários nomes. Ele usava vários pseudônimos nos artigos que compunham a revista, porque os educadores espíritas não se engajaram, não abraçaram a ideia naquela maneira distorcida de ver o espiritismo, pensando que iríamos transformar a casa espírita numa escola, num modelo formal. Mas nós, aquele grupo, nós estávamos certos de que havia um crescimento quantitativo, é bem verdade, dentro do movimento espírita. Mas do ponto de vista qualitativo, na forma como Allan Kardec imaginara, deixando como legado na revista espírita, e depois publicado esse material no livro Obras Póstumas, em que ele lembra da imprescindibilidade de nós termos na casa espírita os cursos regulares do espiritismo, os diversos cursos para a compreensão da mediunidade e até mesmo para o favorecimento da formação dos médiuns que tivessem naturalmente compromisso com essa tarefa. Então já o próprio Allan Kardec deixara isso. Isso foi esquecido. E a gente pensava assim, muitas casas espíritas, o movimento espírita crescendo, mas faltava o trabalho voltado, em especial, para a educação espírita.
Ou seja, uma atividade que fundamentalmente fosse escolar. Não escolar da maneira da escola particular, da escola formal, não. Mas escolar com preocupação educativa. E a gente sabe muito bem que se educa quem se transforma. A educação implica na transformação, na mudança de atitudes diante da vida, na mudança de hábitos.